Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Acorda Mercado para você começar o seu dia muito bem informado na frente de todo mundo. E o Ibovespa atingiu o nono recorde consecutivo. Aliás, foi um recorde tímido porque foi uma alta de 0,029%. Porém, no papel, é o nono recorde consecutivo. Quando a gente fala de altas seguidas, são 12 altas consecutivas, o que não acontecia desde 1997. Como assim? 12 altas e nono recorde. Quando foi a quarta alta seguida, então uma, duas, três, a quarta alta virou recorde. E aí o restante continuou para o recorde. Por isso que foram 12 altas e 9 recordes consecutivos. Que às vezes pode confundir. Durante o dia, ele chegou a bater 154.352 pontos. Porém, não conseguiu se manter nesse patamar, porém ficou no positivo. Tanto é que no ano acumula uma alta de 29,5%. E contrariando o mercado norte-americano, porque lá a bolsa caiu e caiu forte. Fato é que a Selic a 15% tem trazido muito fluxo estrangeiro. Os gringos olham para o Brasil e falam: nossa, que taxa interessante, e estão mandando ali o recurso. Até por isso que o Banco Central não tem mexido nos juros, não tem derrubado os juros, porque sabe que ao fazer isso vai sair dinheiro do Brasil. O 15% ele compensa ali em relação ao risco Brasil. Porém, se derrubar muito a taxa, já não compensa porque o Brasil tem um risco fiscal muito forte. Além disso, a gente sabe que lá fora está desafiador, porque se fala muito de uma bolha de inteligência artificial. Foi o que fez o S&P 500 cair 1,12 e principalmente a Nasdaq, que a gente fala bolsa de tecnologia, focada nos ativos de tech, caiu 1,90%. Dow Jones também caiu, então ele está inclusive no menor patamar ali de 2 semanas. O CEO do Morgan Stanley e do Goldman Sachs estão ali prevendo um ajuste de 10 a 15%, ou seja, eles acham que a bolsa subiu muito, com muita euforia, e que deve voltar ali 10 a 15%, o que é bastante normal. É claro que preocupa essa questão da inteligência artificial, porque se apostou muito e tem sido uma revolução, porém na capacidade de gerar lucro, de gerar crescimento, é algo bem desafiador. Porque o mercado, como que sobe a bolsa? A expectativa futura. Pô, a inteligência artificial vai fazer as ações, por exemplo, da Meta valerem muito mais lá na frente. Aliás, lucrarem muito mais lá na frente. E aí as ações acompanham. E aí que é a expectativa? Pô, a IA não vai fazer a Meta lucrar mais tanto assim. E aí volta. É esse dilema que todo mundo está aqui. Se vai de fato gerar lucro como foi prometido e como foi a expectativa. O Bitcoin, ele caiu 2% e voltou para os 101.312 dólares, 101.312 dólares. O petróleo deu uma subida 0,25, chegando a 63,64 dólares. E o ouro, que é aquele ativo que todo mundo busca em momento de crise, bateu ali de novo mais de 4 mil dólares. Seguindo aqui, dólar. O dólar caiu mais, caiu 0,24% e chegou a R$ 5,34. No ano, a queda de 13,89%, se descolando bastante no exterior, porque hoje o dólar chegou a se valorizar frente a algumas moedas, mas em frente ao real ele não conseguiu. Juros, uma leve alta. Janeiro 27 subindo 0,29, janeiro 35 subindo 0,18, negociando ali próximo de 13,50, 13,60, o que é um patamar extremamente alto. É uma taxa muito grande se a gente considerar até 2035. Quem colocar nesse tipo de ativo vai ali aumentar muito o valor. O problema é o risco Brasil de se manter uma taxa muito alta por muito tempo. Isso tem que ser precificado. O Tesouro Direto, pré-fixado 2032, está pagando 13,64%. Já o Tesouro IPCA, que é um título considerado um pouco mais seguro que o pré-fixado, por quê? Porque ele tem a proteção da inflação. O que é isso? Imagina que um pré-fixado, você pré-fixou ele a 13%. Se a Selic subir, é para conter a inflação, porque a inflação subiu muito. Então vamos supor, num cenário catastrófico, a inflação subiu 15%. Se você tem um pré a 13 e a inflação bateu 15, provavelmente a taxa de juros para bater essa inflação de 15 tem que estar 18, 20. Então você fez um mau negócio, você colocou
o seu ativo, o seu dinheiro é o que está pagando 13, só que o mercado está pagando muito mais aqui, está pagando 18, 19 para conter a inflação. Agora, se você tem esse título IPCA, ele vai te remunerar o IPCA, por exemplo, a inflação de 15% mais 8. E aí você se protege. Então, olhando para o longo prazo, esse título tende a proteger mais. Porém, se você precisar resgatar antes, os dois vão oscilar bastante nesse período. Por isso que o foco desse tipo de ativo é principalmente deixar até o vencimento para você garantir essa taxa. Olhando para os bancos, o dia foi misto. O Banco do Brasil subiu 1,11%, Itaú ficou no 0 a 0, ele foi o que menos subiu no dia anterior, então ali conseguiu se segurar de uma queda. Já os bancos subiram bastante no dia anterior, caíram Bradesco, Santander e BTG, que tinham subido bem. Lá fora, o Inter negociando e caindo 1,56, Nubank 1,42 e a XP se mantendo no campo positivo a 0,65%. Nos bancos americanos, Bank of America bem positivo 1,67, JP Morgan 0,61 positivo e o restante negativo, com o Morgan Stanley sendo o que mais caiu 1,07%. Tivemos aqui a Redditor, que foi o maior destaque da bolsa ontem, subindo 8,36%, com uma receita líquida de 11,5 bilhões de reais, um crescimento de quase 20%, superando a expectativa do mercado. E Petrobras lucrou 6,02 bilhões de dólares no trimestre e anunciou um dividendo de 12,2 bilhões de reais, subiu 0,52%. Raia Drogasil também teve um balanço robusto, superou a expectativa, com uma receita líquida de 11,26 bilhões, um crescimento de 12,4%, e as ações subiram 3,76%. Outro fato muito importante, que vai impactar bastante a economia, foi que o Senado aprovou a isenção do IR até 5 mil. Quer dizer que o seguinte, lá em janeiro de 2026, quem tiver 5 mil de renda vai ser isento do imposto. Isso quer dizer que esse dinheiro tende a ir para consumo, tende a ir para um varejo, por exemplo, a Raia Drogasil deve ser beneficiada, outros shoppings, tudo que é ligado a serviços tende a melhorar. O que não pode é entrar no que a gente já sabe que tirou muito dinheiro da economia, que é o tal dos bets. Não pode ir para lá. Tem que ir para algo que gire a economia. Por exemplo, educação. Se esse dinheiro for para educação, é um potencial de geração de valor, porque as pessoas aprendem mais e com isso tendem a ganhar mais, então movimenta mais a economia. Então um resumão aqui para a gente finalizar, foi um Brasil positivo com 12 altas seguidas, maior sequência desde 97, uma alta ali de 0,03, praticamente quase nada, mas suficiente para bater recorde. A Redditor disparando 8%, sendo a principal por conta da receita. Petrobras forte, anunciando dividendos, robusto, lucro de 6,02 bilhões de dólares, muito forte. O dólar em queda, mais uma vez, superando ali o que aconteceu em outros países, porque em outros países o dólar se valorizou, aqui ele se desvalorizou perante o real. Raia Drogasil, forte também com balanço robusto. Pontos de atenção que preocupam: Wall Street em queda. A gente viu S&P 500 em queda, Nasdaq em queda e os CEOs dos bancos falando ali que pode ter uma correção mais forte, 10 a 15%. Bitcoin recuando, bancos brasileiros ali praticamente de lado, uns subindo, outros caindo, e principalmente por conta da alta do dia anterior, eles sofreram um pouquinho mais. Os bancos lá fora do Brasil, Nubank e Inter, sofreram um pouco mais, XP se segurou. E a gente viu com a volatilidade o ouro subindo para 4 mil dólares novamente. E com isso a gente finaliza mais uma edição do nosso Acorda Mercado. Espero que você tenha gostado. Deixa um like e se inscreve aqui no canal para não perder nada. E lembrando que tem um canal no WhatsApp para você acessar. E lá você vai ter acesso a esse PDF aqui que eu estou gravando para você ter mais detalhes. Tamo junto e até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã não, até segunda. Tchau, tchau.